Chegamos ao nosso momento da palavra aqui na Sara Brasil. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler apenas um versículo. Mateus capítulo 14, versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando Jesus mandou Pedro andar sobre as águas e ele afundou, Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. E nós precisamos aprender com isso. Talvez você fique se perguntando: será que se eu tiver fé eu consigo? Mas como que Pedro afundou, gente? O que deu errado? Ele desceu cheio de fé. De repente ele começa a afundar. Ele estava caminhando na direção de Jesus. Ele tinha que se sentir seguro. E isso é exatamente o que acontece com a vida das pessoas hoje. Sabe aqueles momentos de perigo que acontecem com a nossa vida? A primeira coisa que a gente faz é tirar os olhos de Jesus. E analisando esse texto, eu posso te garantir: quem tira os olhos de Jesus afunda completamente. Se você quer ter sucesso na sua vida, não tire os olhos de Jesus. Quando nós paramos para meditar nesse texto, andar sobre as águas, humanamente falando, impossível, não tem jeito. Mas ele usou de fé. Ele decidiu crer naquele momento que ele podia andar sobre as águas. E de repente, ele começa a olhar: ei, eu estou andando em cima da água. Gente, mas isso aqui é impossível. Aí a dúvida entra. E a fé sai para o outro lado. Não deixe a dúvida entrar no seu coração no que diz respeito à sua fé. A dúvida é a circunstância que impede você de ver e de participar do milagre. Naquele momento, o vento, tudo que estava acontecendo ao redor dele, começou a chamar a atenção dele. Começou a distrair ele. Aplicando isso na nossa vida, podemos dizer que esses ventos contrários que surgem no nosso caminho, as adversidades, as dificuldades, os problemas do dia a dia, as lutas, as tribulações, começa a nos afrontar para quê? Para tirar os nossos olhos do foco que é Jesus. Jesus olhou para ele e falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando a gente lê esse texto assim, começa a meditar nele, eu não sei se você é como eu, talvez não, cada um é diferente do outro, mas eu fico imaginando a cena, as coisas acontecendo. Parece que vai passando um fio na minha cabeça. Naquele dia, Jesus mandou que os discípulos fossem adiante dele, pro outro lado do mar da Galileia.
Enquanto os discípulos estavam indo, Jesus estava despedindo da multidão. Ele foi para o monte orar. Se você analisar humanamente a missão que Jesus deu para os discípulos naquele momento, era uma situação muito fácil para eles. Alguns deles já eram pescadores experientes, sabiam manejar o barco. Além disso, a visibilidade era boa, o dia estava claro. Mamão com açúcar. Atravessar o mar sem que Jesus estivesse com eles, tranquilo. E foi assim que aconteceu. O início da viagem foi tranquilo. Só que o tempo vai passando. As horas foram passando. De repente começa uma ventania, o mar fica bravo, a noite caiu. E eles começam a ficar desesperados, não conseguiam chegar do outro lado. E aquela luta para poder manter o barco ali no mar. E o vento contrário não deixava com que eles chegassem ao seu destino. Quantas vezes acontece isso na sua vida? Você traça um projeto. No começo vai tudo bem. Vai tranquilo. Mas no meio do caminho as coisas começam a dar errado. No meio do caminho vem um vento, vem uma tempestade, vem um deserto, vem um prejuízo, vem uma situação para fazer você desistir, para fazer você entregar os pontos, para fazer você abandonar o barco. E esta palavra tem esse objetivo nessa tarde: dizer para você que Jesus está na sua vida. E o fato dele estar na sua vida não vai deixar você isento das tempestades, dos problemas, das dificuldades. Naquele momento os discípulos estavam em perigo, morrendo de medo, pensando: meu Deus, esse barco vai afundar. Inseguros. De repente Jesus chega andando por cima das águas. Aqueles homens que já estavam com medo, ao ver aquela cena, desesperou, irmão. Ficou louco. Gritaram, berraram, uns gritando: é um fantasma, é um fantasma. Talvez outros gritando: nós vamos morrer, agora não tem jeito. Naquela agitação toda, Jesus já chega logo falando: olha, ei, não temas, sou eu. Pedro já ficou assim, meio ressabiado. Senhor, se realmente é o Senhor, me manda encontrar com o Senhor aí por cima das águas. Nós podemos comparar nossa vida com essa cena. A gente começa um ano com tantos alvos, com tantos propósitos, com tantos objetivos. E no primeiro momento você até pensa que vai conseguir sozinho, por conta própria, com seu conhecimento, com as pessoas do seu ciclo de amizade. E a coisa vai caminhando. Você se sente forte, você se sente capaz, você se sente preparado, você se sente experiente. Sabe onde está indo, sabe onde está pisando, sabe o que está fazendo. Conhece a rota, conhece o remo, as velas, a maré, o barco. Só que o tempo vai passando. E quando a noite chega, ela traz uma tempestade.
Os ventos contrários começam a soprar contra a sua vida. Os impedimentos começam a ser multiplicados. E a sua força vai indo embora. Porque você vai lutando. E a situação não sai do lugar. E quando você vai procurar ajuda de outras pessoas, você começa a ver que está todo mundo no mesmo barco da dificuldade. Era assim que estavam os discípulos. O barco estava sendo arremessado pelas ondas de um lado para o outro. Mas a Bíblia diz que naquele momento, na quarta vigília da noite, Jesus foi até ele. Jesus não te abandonou. Jesus não desapareceu, jamais. E aí você questiona por tantas vezes, por que é que Jesus demora tanto? E eu te falo, porque a nossa ideia de tempo é diferente da ideia de tempo que Deus tem a respeito da nossa vida. Ele vive na eternidade, nós vivemos na ansiedade, a gente quer tudo para agora. Somos uma geração do imediatismo. Esperar para você é um sacrifício. E quantas vezes Deus não vem de imediato para nos socorrer numa situação? Quantas vezes isso acontece? Quantos momentos as nossas forças vão embora? Os recursos vão embora, a nossa autoconfiança vai embora. E é nesse momento que você é desafiado a crer somente nele. Não tem outra saída, aí é só com ele. Aí ele vem, no meio da tempestade, naquele momento que você está perdido, com medo, desesperado, ele chega e muda tudo. Talvez a sua vida parece muito com esse cenário. E a tempestade pode estar surgindo no seu casamento. Talvez a solidão, a enfermidade, o desemprego, as finanças. Eu estou aqui para te dizer, é nesse momento difícil que você precisa erguer a cabeça, levantar os seus olhos e olhar para Jesus, porque Ele é a única esperança da sua vida. Aquele monte de homem desesperado, Jesus chega andando, tranquilo, calmo, pisando naquilo que estava amedrontando aqueles homens. Porque Ele é soberano, Ele pode. Ele tem domínio, Ele tem poder. As palavras de Jesus para nós nessa tarde é essa: não temas, tem bom ânimo, sou eu. E é isso que o Senhor nos diz nessa tarde, nesse momento de medo, de desânimo. Talvez essa tarde você está mal, angustiado, deprimido. Jesus, quantas vezes Ele surge no meio de uma tristeza, de uma angústia, para te confortar, para falar com você, para estar perto de você. Às vezes as tribulações são tantas que você nem consegue sentir a presença dEle, mas isso não quer dizer que Ele não está do seu lado, que Ele não está com você. Pedro foi o único que desceu do barco. Aqueles outros amigos de Pedro, os 11 discípulos, ficaram lá no barco. Todos queriam Jesus, mas só Pedro assumiu o risco de se aproximar dele. Quero terminar essa palavra deixando uma reflexão para a sua vida. Se você quer experimentar o extraordinário de Deus para a sua vida,
Você precisa estar disposto a correr os riscos. Você precisa estar disposto a pagar um preço, a ser ousado, a ir adiante. Deus é contigo, lute. Jamais desista. Guarde essa palavra no seu coração, amém? Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Que o Senhor possa a cada dia derramar da Tua presença sobre nós, Teu Espírito sobre nós, e que nós possamos estar sempre motivados a experimentar o extraordinário, a confiar na hora da adversidade, a não jogar a nossa fé fora na hora que a gente mais precisa dele. Ajude o Teu povo, Senhor, no meio dessa tempestade, no meio dessa aflição, no meio desse desespero. Visita essa família, Pai. Visita esse homem, visita essa mulher. Manda socorro, Senhor. Acalma essa tempestade. Muda essa situação. Transforma, meu Pai, esse mar agitado num lugar de descanso e paz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que Tu és para mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, diga pra Ele. Aleluia. Adore ao Senhor, erga a tua voz. Oh, adore a Ele. Aleluia.
santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor.